Boa tarde, boa noite. Vamos mais uma vez a gente ter esse encontro, que para mim é um privilégio, uma alegria muito grande de ter a oportunidade de trabalhar, de estudar, preparar um pouquinho e aprender com vocês lições, passagens, temas que nos ajudam a nos fortalecer a nossa fé para que a gente possa continuar na nossa caminhada. O assunto ligado à família, é de uma importância fundamental na harmonia do nosso mundo. Nós vemos que dirigentes, né, do mundo todo, grandes autoridades do mundo, como a ONU, têm essa noção da importância do que é a família. A família sendo a célula, né, núcleo da sociedade. A importância de cuidar da família, de cuidar do lar, sendo que a gente percebe que quando a família é uma família saudável, nós vemos uma comunidade saudável, nós vemos uma sociedade saudável. Nós vemos que a partir de uma família enferma, né, de um núcleo enfermo, uma comunidade pode estar enferma, uma sociedade pode estar enferma. Então, aí nós percebemos a importância, né, desse cuidado com a família, desse cuidado com esse pequeno núcleo, que às vezes a gente acha que as quatro paredes da nossa casa não influenciam em nada do lado de fora, né? Mas o engano é tremendo, porque nós percebemos realmente que a família é essa célula primária da nossa sociedade, da nossa humanidade, do nosso mundo. A família, sim, sendo essa célula primária da sociedade, traz essa importância desse cuidado. Nós vamos ver no livro Pão Nosso, Emmanuel fala o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Ou seja, dos grandes objetivos, uma das grandes funções que nós temos na encarnação, nesse período que nós estamos aqui, é nos redimirmos, é nos acertarmos com a nossa família. Ele continua falando, como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, né? Essas que estão mais próximas de nós. Então, o verdadeiro objetivo, né, um dos grandes objetivos que nós temos na nossa vida é realmente isso, é nos darmos bem, amarmos, tolerarmos, exercitar o Evangelho dentro de casa com a nossa família. E é lógico que há diferentes níveis, né, de relacionamento dentro da família, dentro de diferentes famílias. Nós vamos ter pessoas com as quais nós nos identificamos muito e temos um relacionamento, uma relação muito boa e harmônica. E pelo contrário, nós temos também pessoas às quais nós temos grandes problemas, né, sendo da própria família, e a gente vê que a gente se reencontra para isso, para fortalecer o outro em certos momentos, e em outras circunstâncias nós nos reencontramos para a gente exercitar o amor, para a gente se perdoar, para a gente se reencontrar e fazer a nossa vida mais fácil, no futuro ou agora. Aí tem muita gente que pode se perguntar, poxa vida, né? Nossos filhos são espíritos, olha o tema de hoje. Eu não tenho filho, não vou querer ter, ou já tive meus filhos, já criei. Não é um tema muito apropriado para mim, devia ter ficado em casa. Mas aí a gente percebe que, quando a gente pensa, nossos filhos são espíritos, nós percebemos que talvez nossos maridos são espíritos, nossos vizinhos, nossos pais, nós somos espíritos. O que nós queremos dizer com isso? Nós, em geral, né, hoje nós estamos tocando muito mais no tema da família e filhos, mas nós, em geral, somos espíritos que vêm com a sua bagagem, que vêm com as suas virtudes, que vêm com os seus vícios. E é importante que a gente comece a aprender a exercitar e compreender o próximo com os seus positivos e seus negativos, para que a gente possa também ser entendido e se entender. Porque a gente transforma um tema que poderia ser só para pais relacionado a filhos, mas a gente abrange muito mais e procura levar essa mensagem em geral, para que a gente possa realmente aprender
a se harmonizar, independente da nossa relação familiar, consanguínea ou não, e da nossa relação de idade, mas a gente aprender a se respeitar do jeito que nós somos, do jeito que nós viemos, com a nossa bagagem, para que a gente possa viver harmonicamente daqui para frente. A nossa atenção e esforços, né, direcionados ao lar é essencial para a felicidade, a harmonia e a evolução, não só do indivíduo, como da sociedade, como do mundo. Nós sempre ouvimos falar muito sobre a reencarnação, principalmente no meio espírita. É muito falado, é lógico que tem outros diferentes assuntos, mas a reencarnação é um dos mais que se destaca dentro da nossa doutrina. E às vezes esses assuntos sobre reencarnação, sobre essa preparação e esse processo, podem parecer uma coisa assim lá do outro mundo, né? Uma coisa assim quase novelística, uma coisa uma fantasia, uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, de tão maravilhosa que ela é. Mas a reencarnação é um processo extremamente natural, né? Esse processo reencarnatório acontece diariamente, milhares de vezes no nosso planeta, através do nascimento dos bebês. É onde eles materializam a reencarnação, embora ele comece desde a fecundação. E que coisa maravilhosa que é a gravidez. A gravidez, com certeza, ela pode ser diferente para diferentes mulheres, né? Não é que é maravilhosa para todo mundo. Há mulheres que têm um momento maravilhoso e divino durante esse período, se sentem extremamente bem, glow, tudo é lindo. E tem outras que têm um momento super difícil durante a gravidez, que se sentem terríveis, horrorosas. Eu tinha uma amiga, ela mudava assim, ela estava grávida, a feição dela mudava, dava pena. Era assim, ela se sentia miserable. E ela, 9 meses, ela só ia piorando. Assim, ela falava, Emily, eu amo ter filho. Ela teve 3. Eu amo criar filho, mas a gravidez, para mim, é uma tortura. E no meu caso, por exemplo, a gravidez foi maravilhosa. E eu me senti extremamente bem. Então, quando nós falamos sobre a gravidez ser maravilhosa, a gente não está aqui rotulando nada e nem, né, achando o que é certo e o que é errado. É lógico que cada mulher vai se sentir de uma maneira diferente e a maneira com a qual ela se sente é certa para ela. Não existe certo e errado, a experiência é individual para cada um. Mas a gravidez como um processo é maravilhoso. O que acontece por mais que a genética nos explique passo a passo, não deixa de ser um milagre aos nossos olhos. Se a gente vê que uma célula, a partir de uma célula, ela começa a se multiplicar, se dividir, e daquela mesma célula ela vai criar células do coração, do pulmão, do fígado, o cabelo, o olho, a boca, e a gente vê que é uma engenharia, uma coisa tão além da nossa capacidade de compreensão, por mais biólogos que a gente seja. É incrível a engenharia e o nosso corpo humano. Então é um estágio maravilhoso, é uma bênção e é um cuidado tão grande, né, com esse período tão maravilhoso que é a gravidez. E aí é onde começam esse processo, né, no mundo material da reencarnação, como nós falávamos. Há diferentes maneiras de se descobrir a gravidez. Tem aqueles casais que buscam por muito tempo a vinda de um filho e tem aqueles que são pegos completamente de surpresa, né? No susto mesmo. Mas a gravidez não deixa de ser essa maravilha ao qual nós nos referimos. E seja qual for a circunstância, nós devemos nos lembrar que há sempre vida, que o espírito está ligado à célula desde o momento da fecundação. Então é extremamente importante nós termos essa consciência e respeito à vida, respeito a este momento ao qual, de uma maneira ou de outra, nós voluntariamente nos colocamos nessa situação. E nós temos que ter a responsabilidade, o respeito à vida do embrião já. Então esse período da gestação é mágico, como nós falávamos, independente, né, de como a mulher passa, esse período é mágico. E vai além da compreensão que a gente possa humanamente entender da onde que sai esse impulso da vida. E aí a chegada do grande dia.
tem a hora de que esse bebê vai nascer. É uma expectativa muito grande, é uma hora maravilhosa. E o neném nasce, aquela criatura maravilhosa, e a gente entende o que é um milagre da vida, o que é verdadeiramente se materializar a vida diante dos nossos olhos. Aí, como a gente começa a criar já aquela simpatia com o neném, a gente já começa a buscar o que o neném tem da gente. A gente já começa a achar que é a cara do pai, aí a mãe já acha que é a cara da mãe. E a gente que está de fora sabe que todo neném tem cara de joelho, não tem cara de ninguém ainda. Mas a gente começa a puxar aquela, não, mas é minha cara, ó, não quero falar, mas é a minha cara. E a gente começa a buscar esses laços de harmonia, de sintonia, de amor. Logo vem a criança mostrando o seu gênio, logo vem as birras, as malcriadezas. E aí a gente começa a inverter o papel. Já não é a minha cara, puxou o pai. Não é? A gente já começa a empurrar o gênio para o outro lado. Nossa, essa é a família do lado de lá, do meu lado não tem isso não. E será que isso acontece? Nós vamos ver que a ciência, né, através do DNA, vem comprovando que, quer dizer, através do DNA nós podemos passar certas características físicas aos nossos filhos. Mas será que a gente consegue passar realmente esse gênio, essa personalidade, né? Será que os nossos filhos puxam a gente? Puxou o pai ou puxou a mãe? E nós vamos buscar, né, na questão 203 do Livro dos Espíritos, que diz: os pais dão aos filhos apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então nós vemos assim que os nossos filhos trazem o quê? A personalidade deles, o gênio deles, as vontades deles. Não é que eles puxam o pai ou a mãe. Fisicamente nós estamos doando o nosso material genético, mas a personalidade é dele. Nós somos criados simples e ignorantes, né? O espírito é criado simples e ignorante. Mas isso é no momento da criação como espírito. Nós somos espíritos eternos, então a cada nascer, né, a cada reencarnação, nós não estamos mais uma vez chegando simples e ignorantes. Nós estamos já trazendo a nossa bagagem. Estamos trazendo conosco. Então nós não estamos herdando dos nossos pais a nossa personalidade. Talvez às vezes a gente pode parecer com uma coisinha aqui, outra ali, porque nós somos seres afins. Farinha do mesmo saco, sabe aquela coisa assim? A gente já vem de outras vidas realmente, a gente tem algumas ligações. E isso influencia muito, né, nessa conduta, por isso que às vezes tem umas coisas que são muito parecidas no caráter. Isso nós estamos falando positivos ou negativos, mas é por isso, por essa convivência. Não que os pais estejam dividindo com os filhos essa herança genética, espiritual ou moral. Isso vem dos nossos filhos, essa bagagem nossa e deles. É muito difícil, né, a gente conseguir entender que um bebezinho tão bonitinho pode trazer qualquer coisa negativa com ele, pode trazer qualquer vício com ele. A gente, nesse momento, só vê a beleza, a virtude, o que é propositadamente feito pela divindade, né? Que a gente tem aquele momento de maternal, paternal, de proteção. Nós não conseguimos ver o mal numa criança, a gente quer proteger, a gente quer cuidar como filhotes, né? Como os animais fazem. O que é importantíssimo para que a gente possa realmente fazer com que essa criança cresça, educar, manter essa criança bem, essa criança saudável. E essa missão materna e paterna, né, se resume em dar o amor de Deus que foi colocado em nossos corações. É por isso que nós, né, temos essa certeza de que todos nós carregamos esse amor, essa centelha divina, essa coisa boa dentro de nós. E através da maternidade e da paternidade, que muitas vezes a gente reconhece esse despertar desse sentimento que é muito maior do que a gente imaginava. Só quem é pai e mãe consegue entender quando alguém fala: nossa, eu comecei a amar essa criatura, descobri um sentimento que eu não imaginava que existia dentro de mim, porque é muito maior do que eu pensei que eu pudesse amar alguém. Isso é Deus, isso é um amor
que nós não conseguimos explicar, porque vai além, né, do nosso conhecimento. E se nós conseguimos amar uma criança dessa maneira, vocês imaginem como Deus nos ama, cada um de nós. Como deve ser o tamanho e a intensidade deste amor por cada um de nós, os seus filhos. Nós, pais terrestres, temos que compreender que, antes de tudo, os nossos filhos são filhos de Deus. Nossos filhos nos são emprestados, confiados para que nós cuidemos, eduquemos o melhor, né, da melhor maneira possível. Mas nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade quando nós trazemos para o nosso núcleo familiar essa criança. Isso pode ser através da gravidez, através da adoção, etc. É quando nós voluntariamente nós nos responsabilizamos por aquele ser. E nós temos que ter esse cuidado com um certo balanço. Tudo na vida é equilíbrio. A gente vai percebendo, né, com o tempo, que tudo na vida é equilíbrio. Nada em excesso é bom. Então nós temos que pegar essa responsabilidade e não deixar essa responsabilidade adoecer. Porque tem os dois extremos, né? Aquela pessoa que é extremamente responsável, preocupada e acaba sofrendo junto com os filhos, dependendo do comportamento que eles têm, sejam eles bons ou ruins, né? Nos ruins principalmente. As crianças vão começando a mostrar uma certa rebeldia e tudo, e a gente vai começa a adoecer com eles, começa a se responsabilizar completamente por aquela atitude. E tem aqueles que têm a responsabilidade equilibrada aqui, aqueles que vão pelo outro extremo, que simplesmente deixa na mão de Deus, né? Não, criança se cria, a vida cria, e não se responsabiliza por nada disso. O intuito da gente é realmente ter esse balanço, nem ter o extremo, né, de achar que nós podemos moldar nossos filhos e fazer com que eles sejam anjos e perfeitos da noite para o dia, e sofrer porque eles não são, porque não serão. Nenhum de nós somos perfeitos e maravilhosos todo o tempo. E nossos filhos não serão também. E também nós estamos do outro lado, né, que literalmente lava as mãos e deixa ser do jeito que queira. Isso a gente traz para outras coisas, outros exemplos também, se a gente não tem filhos ou já criamos os nossos. Isso se reflete na nossa família, sejam os nossos cônjuges, sejam os nossos pais, os nossos irmãos, aquelas pessoas com as quais a gente tem que conviver, e não necessariamente a gente tem uma relação harmoniosa. Nós temos que ter aquele equilíbrio, não de querer, de uma maneira, modificar essa pessoa como nós achamos que seja o perfeito, e nem também deixar de lado, né, e falar, não, na outra vida eu cuido disso, esse relacionamento, essa vida aqui já deu. E tem aqueles familiares que passam anos sem se falar, simplesmente se evitando, irmãos, pais e filhos, né, passam anos sem se falar porque não querem lidar com o problema como eles são. Querem que um ou outro seja perfeito segundo os moldes que a gente tem, né? Fala assim, não, o meu molde de perfeição é isso, se você não é isso, eu não te quero. Se você não pode ser do jeito que eu espero que você seja, então eu não te quero. E a gente acaba se afastando e só arrastando essa dívida, né? Esse relacionamento para mais para frente, e mais para frente, e mais para frente. Então nós vemos que essas oportunidades que nós temos de nos reencontrar no mundo material é verdadeiramente para isso, para que a gente aprenda a se amar, a se respeitar, a se tolerar, a ter paciência, né? Então, esses relacionamentos dentro da família, mais do que lá fora até, são fundamentais para esse exercício do cristianismo e do evangelho. Como falava Emmanuel lá atrás, né? Como que nós vamos querer salvar e amar 100 ou 1000 se nós ainda não aprendemos a estar em paz com 5 ou 10 que estão próximos de nós? Seja no trabalho, seja no nosso núcleo religioso, na nossa amizade e na nossa família. Então, nós vamos voltando lá para os nossos filhos, quando eles estão pequenininhos, quando a gente ainda descobre essa responsabilidade da confiança que Deus teve conosco de nos emprestar um de seus filhos.
e vem a responsabilidade da educação e do amor dessas crianças. Então nós percebemos que desde os primeiros anos nós devemos ensinar a criança a fugir desse abismo da liberdade, né? Mas dentro da proposta da educação. Nós vamos vendo que com a evolução dos anos, nós não usamos mais varinha de marmelo, nós não estamos dando surra nas crianças, como antigamente o pau comia, né? Assim. E hoje a gente aprende que a educação é muito mais eficaz do que o medo, do que a imposição, aquele olhar, sabe aquele assim, nossa, a gente escuta muito o pessoal falar, só me olhava eu já sabia, porque a gente era calculada pelo medo. Eu tento isso com minha filha, não adianta. Eu olho, daí eu olho de novo, não pego, eu não sei o que é, mas não adianta. Mas a gente vai aprendendo que a educação vai além do físico. Nós estamos falando aqui o que é certo, o que é errado. Lógico que espancar a criança não é certo. Estamos falando que um tapinha na bunda às vezes não dá um restart, dá um reboot na criança. Mas a gente tem que ter, mais uma vez, equilíbrio e muita responsabilidade. Espancar a criança não adianta. Nós temos que ver o que realmente funciona, o diálogo. E voltamos outra vez no equilíbrio. Nós vemos uma geração onde as crianças não sentavam nem na mesa com os adultos, criança não participava de assunto de adulto, nem perguntava ao outro extremo, aonde a criança decide, aonde os pais vão jantar, quem senta em que lugar na mesa, etc, etc, etc. Então nós estamos agora nesse meio onde a gente tem que achar o balanço. Nós não podemos nem deixar nossos filhos isolados, como as gerações passadas, mas a gente não pode deixar a criança tomar conta de casa, que muitas vezes é o que está acontecendo agora, né? Nós temos que dar, né, palavra, voz às crianças, mas até onde? Nós temos que achar esse equilíbrio. Porque as crianças são muito espertas. A partir do momento que elas percebem esse poder, elas vão esticar um pouquinho mais. E elas daqui a pouco estão controlando a casa. Então, a gente tem que ter esse limite, saber até onde nós estamos dando essa liberdade para as nossas crianças. E o nosso dever como pais é buscar educar, né, com essas ferramentas e tentar fazer essa tarefa da melhor maneira possível. E eu digo, assim, por uma experiência própria, passando hoje, né, tendo uma criança de 6 anos, eu percebo quão difícil é isso. É um desafio muito grande. Nós buscamos ferramenta de todos os lados, e eu falando por mim, às vezes eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, do que eu estou acertando, do que eu estou errando, mas a gente tem que ter certeza no coração que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, com a melhor das intenções. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas sempre tendo a vontade de fazer o melhor de nós. E isso vale para tudo na vida. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer naquele momento, o que é o certo, o que é errado. Mas o importante é a gente parar, pensar e ver o que realmente de bom tem no nosso coração e tentar fazer o melhor que a gente pode dentro da nossa capacidade. A ciência, né, da psicologia vem nos trazer mais ou menos um gráfico em relação às crianças, de como nós temos que aproveitar essa idade, né, da infância para trabalhar com elas. Talvez hoje esteja um pouco mais diferente esse gráfico, a relação em relação à interferência do exterior, né? Porque nós vemos que hoje a criança tem um contato com a internet, com iPads, com coisas assim, que vem trazendo cada vez mais cedo essa influência do exterior na vida da criança. Mas a gente vê aqui mais ou menos como que se dá, né, essa influência na educação, na moldura, né, na moldagem dessa criança. Nós vemos que a criança de 1 a 3 anos, tudo que ela sabe vem da família. Toda a influência que ela tem é família. Pai e mãe é aquela coisa assim, é um Deus, tudo é lindo, tudo é ali. E aí nós vamos vendo que cada vez mais o exterior vem influenciar, né, nas ideias dessa criança, e os pais, né, a família vai perdendo campo dentro disso. A criança de 4 a 7 anos já começa a ir para a escola, já começa a ter mais contato com amiguinhos, com professores, com a televisão. Então ela vai tendo ideias que já não são só o que a gente fala para elas. O mundo lá fora vem trazendo novas ideias. E isso vai cada vez aumentando até chegar na adolescência, onde nós não sabemos mais nada.
pai e mãe não sabem nada. Imagina. Minha amiga me falou que não é assim. Eu vi na internet. Eu vi na internet. E, assim, fala com propriedade. Te olha no olho e fala assim, não é. Bom, apesar que a minha com 6 já está ali quase. Tem hora que ela bate com o olho, assim, olha dentro do olho e fala assim, não, não é não. Então é complicado, a gente tem que aproveitar esse momento onde nós temos ainda alguma influência e educar. E o que isso quer dizer? Nunca é tão cedo para começar. A gente fala assim, nossa, tadinha, é tão pequenininho, deixa, imagina, bora. Nós vamos esperar quando? Quando tiver 12, 15, onde a gente já não tem tanto mais autoridade para falar alguma coisa? Nós temos que começar desde pequenos a plantar. Nós estamos falando aqui da violência, do medo. Nós estamos falando das sementes da moral, onde eles têm condições e muito de entender o que a gente está falando e de pelo menos guardar essas coisas, essas lições dentro do coração para mais para frente. Na questão 383, nós encontramos que a utilidade de passar pelo estado da infância é que, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, é necessário esse período da infância, né, de 0 a 18 anos. É onde nós temos ainda algum tipo de influência sobre as nossas crianças. Em mundos mais adiantados, em mundos superiores, a infância se dá muito mais curta. Porque são espíritos que já reencarnam com um potencial, com uma moral muito mais elevada. Eles não precisam muito dos pais estarem em cima. Eles já reencarnam numa situação mais adiantada moralmente. Então nós vemos planetas, mundos onde a infância dura 2 anos, 6 meses. E já são adultos, com seu livre-arbítrio, com a sua responsabilidade, com a sua vida adulta. Não há necessidade da infância, mas o nosso período, do nosso mundo, e é tão importante, é por isso que nós temos que ter essa consciência dessa importância para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Então não vamos deixar para depois, né, enganados, iludidos, que os nossos filhos são muito pequenininhos ainda para entender. Desde a infância nós devemos prepará-los para o trabalho, para a luta, né, que eles esperam pela frente. Ensinar a tolerância, ensinar o respeito, ensinar principalmente o respeito pelo infortúnio alheio, a paciência, etc. E como que a gente ensina uma criança isso? Será que é só falando assim, olha, você tem que amar ao próximo como a você mesmo? Não, nós vamos ter que falar a língua deles. No momento, nós podemos já plantar essas sementes, né, da moral nas nossas crianças, no momento em que ela chega em casa chorando, falando que um amiguinho falou uma coisa para ela que machucou, qualquer coisa que seja. E é um momento maravilhoso para que a gente possa exemplificar, falando, tá vendo o que você está sentindo agora? Então vamos reverter. Se você fizesse isso para alguém, essa pessoa ia se sentir assim também. Então você já sabe que essas coisas a gente não pode fazer. Seja o bullying, seja pela aparência física, seja por alguma deficiência física, seja pelo peso, pela altura, pelo cabelo, etc. As crianças podem ser muito cruéis, porque eles trazem filtro zero. Né? Eles falam assim, eles olham para a tua cara, o que eles veem, eles falam. E pouco a pouco nós podemos ensinar os nossos filhos essa tolerância e esse respeito. Pelos exemplos nossos e aproveitando esses exemplos que acontecem no dia a dia. Nós podemos ensinar as crianças a perder desde pequenos. Às vezes a gente quer proteger nossos filhos, né, de tudo do mundo. E até qualquer joguinho bobo dentro de casa ou entre os amigos, a gente procura que todo mundo ganhe, ou a gente deixa o filho ganhar no videogame para não ter problema depois de chorar. E aquela criança a gente vai crescendo de uma maneira que a gente acha que tudo na vida vai ser assim. E o mundo lá fora não é. Vai ter os momentos em que a gente vai conseguir ganhar e outros que a gente vai ter que lidar com a perda. Desde o primeiro trabalho, né, da entrevista de trabalho, até tantas coisas que acontecem
no nosso dia a dia como adultos todos os dias. É importante a gente aprender e ensinar os nossos filhos a saber perder também. A importância do trabalho, né, para os nossos filhos, coisas mínimas em casa, ou trabalho voluntário, eles aprenderem a trabalhar, a doar seu tempo, né, mínimo que seja. Desde pequeno isso sendo inserido no seu coração vai se tornar uma coisa natural quando adultos. E algumas ferramentas que podem nos auxiliar, né, nesse processo são, por exemplo, o nosso exemplo. Nós exemplificarmos essas coisas. A tolerância, o respeito, o trabalho, a nossa atitude frente às coisas, os obstáculos que acontecem na nossa vida. Nós podemos falar o que a gente quiser para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa mãe, para o nosso pai, qualquer pessoa que a gente esteja convivendo. Nós podemos falar o que quisermos, teoricamente. Mas a nossa atitude fala muito mais alto. É através do nosso exemplo de como nós vivenciamos a nossa vida em diferentes aspectos, em diferentes situações, é que vai fazer com que essa mensagem vá muito mais longe do que simplesmente falar. É através do nosso exemplo. A prece é uma das ferramentas muito importantes na nossa vida, não só na educação dos nossos filhos, mas para nós em todos os dias. Essa reconexão, essa religação com o mundo maior. É quando nós nos abrimos à inspiração. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me ajudasse em alguma coisa, seja ela qual for. Mas se a gente não abre o nosso coração para poder receber ajuda, receber a inspiração, seja qual for, a gente não vai conseguir nunca. E é através da prece que nós temos esses minutos de calmaria no dia, que a gente se religa, né, ao nosso Pai, aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores, que a gente pode conseguir isso. E ensinar o valor da prece às nossas crianças, desde pequeno. E também através da religião. No nosso caso, que nós estamos no centro espírita, através da evangelização. Se equivoca, né, as pessoas, os pais que acreditam que a evangelização, seja a juvenil e a infantil, né, a mocidade, seja apenas um período de descontração e as crianças ali estejam com babysitter para que a gente possa assistir palestra. Nós estamos redondamente enganados. O trabalho da evangelização é extremamente importante. Segue-se aí as aulinhas com temas ao que hoje nós estamos aprendendo como adultos, as crianças já estão aprendendo essas noções lá pequenininhos. E tem coisas que parece que não são nada, elas aprendem assim que nem esponjinha, aquilo vai ficando dentro do coração. Lá na frente ela vai lembrar disso. Não é agora uma maneira maçante, mas uma maneira apropriada para a idade delas. Elas já estão ali aprendendo. E quando nós tocamos nesse assunto religião, nós podemos tocar também numa situação que os pais, como pais, ficam um pouco em dúvida quanto a isso. Devo forçar meu filho a ir para o centro? Eu devo forçar meu filho a ir para a igreja? Será que eu não tenho que respeitar o que ele quer? E aí nós buscamos outros aspectos dos nossos filhos, aonde nós, como pais, sabemos o que é melhor para ele naquele momento ou não, e direcionamos eles àquilo. Por que nós temos tanto cuidado com a educação intelectual dos nossos filhos? Nós sabemos o quão importante é para a escola, ir para a escola, ir para a aula, ir para o dentista, ir para o médico, a higiene bucal, etc. E nós forçamos nossos filhos naquele momento, até quando eles forem adultos, eles vão fazer o que eles quiserem. Mas quando criança, nós ensinamos e educamos o que é melhor. Por que a gente afrouxa na religião? Porque a gente tem medo de falar para os nossos filhos que é importante eles estarem num ambiente saudável, que faz bem para nós. Se faz bem para nós, com certeza vai fazer bem para eles. Então é importantíssimo que a gente incentive os nossos filhos a ter esse momento de religiosidade durante a semana. De que eles possam ter esse contato com que seja uma mensagem saudável e que eduquem o seu espírito, sua moral. Porque o mundo lá fora está tão preocupado com o intelectual, né? E a gente precisa também dar um boost na moral das nossas crianças. Porque é através da moral que nós vamos conseguir fazer com que esse mundo melhore. Nós vimos uma evolução intelectual, científica no nosso planeta nos últimos 200 anos, nos últimos 50 anos, imensa. E a moral?
Nós temos que cuidar da moral da nossa geração e das gerações que estão vindo adiante. Mas esse pulso de trazer nossos filhos à religião vai ter o limite quando eles começam a pegar uma certa idade e, com certeza, ter o seu livre-arbítrio. Se no futuro eles buscarem outras religiões, outras filosofias, outros caminhos, nós temos que respeitar. Nós não podemos impor neles como adultos que eles sigam o que nós acreditamos. Mas nós temos o dever como pais e educadores de mostrar, quando na infância, o que nós acreditamos que seja o melhor. Seja o centro espírita, seja a igreja católica, seja protestante, seja qualquer núcleo religioso em que nós nos sintamos bem, que nós acreditamos. Essas crianças deveriam ter contato com esse valor moral, para que eles possam ter também essa bagagem, essa ferramenta para poder lidar lá na frente com o que a vida vem trazendo para cada um de nós. Então nós vamos vendo que nós vamos seguindo essa linha do qual importante é o nosso papel como educadores e como pais, e a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos e dar o melhor que eles precisam e necessitam. E nós chegamos ao ponto, como nós falávamos, de termos a consciência de que esses filhos crescem, que eles têm o livre-arbítrio, que eles vão ter a sua própria responsabilidade neste mundo como seres individuais, assim como nós somos hoje adultos. E a única coisa que nós podemos levar no coração é a certeza que nós fizemos o melhor que nós pudemos, dentro daquele período, dentro do nosso potencial e da nossa capacidade. Isso transfere-se à nossa família, àquelas pessoas a quais nós amamos. Nós podemos chegar e querer tocar o coração, querer educar, entre aspas, querer harmonizar esse relacionamento, seja ele qual for. E nós vamos chegar ao ponto em que nós temos que ter a consciência da individualidade e do livre-arbítrio de cada um. Isso quer dizer o quê? Respeitar também o que as outras pessoas pensam e como as outras pessoas são. Nós não podemos impor o que nós achamos que é o certo só porque nós achamos que é certo. Sejam nossos filhos, sejam nossos cônjuges, nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos primos. Porque nós queremos ser respeitados também dentro do que nós somos. E nós temos que respeitar o próximo com o que ele é, com o que ele tem. Nós temos que amar o próximo da maneira que ele é, com a bagagem que ele tem. Porque nós não temos como mudar o próximo, nós temos como mudar a nós. Quando a gente vê alguma coisa no outro que incomoda, vamos tentar fazer diferente se a gente se encontrar na mesma situação. Incomoda, tipo, né? Uma coisa que a gente acha que não é legal no outro. Então vamos mudar nós não temos como mudar o outro, nós não temos como mudar as outras pessoas, nós temos como mudar a nós. E isso pode fazer com que os outros, vendo esse exemplo, mudem também. E cada vez mais nós percebemos que todos nós somos espíritos em evolução. Nossos filhos são espíritos em evolução. Estão crescendo, estão aprendendo e chegaram nesse planeta agora. Estão começando essa caminhada. E eles estão hoje nas nossas mãos ainda como massinha, né, para a gente poder moldurar de uma maneira ou de outra, da melhor maneira que a gente tem condições hoje. Mas a importância é que nós preparemos o nosso coração para sabermos que eles vão levantar voo. E esse voo tem que ser cheio de paz, né? Cheio de harmonia. Essa separação, quando se dá como um ser adulto, que eles possam voltar para casa sempre que eles quiserem. E não é casa física, é colo. É colo de mãe, é colo de pai. É essa relação que a gente cria de um amor tão profundo que não vê idade. A gente só vê amor e confiança. Que eles possam voltar sempre, em qualquer situação da vida, e encontrar esse colo e esse lar em harmonia. Nós,
né, como filhos, com os filhos, aprendemos um amor sem egoísmo. Nós aprendemos a amar sem esperar nada de volta. A gente ama sem esperar nada de volta. E essa missão é tão sagrada, é tão importante, que quando nós olhamos para trás e percebemos tudo que já passamos, né, dentro dessa relação de pais e filhos, dentro desse lar, dentro desse conjunto de espíritos que se reencontram, nós vemos que é uma oportunidade maravilhosa de nós nos entendermos, de respeitarmos e de amarmos. Nós falamos anteriormente, né, o intuito da nossa reencarnação é nós amarmos. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para amar. E um exemplo desse amor sem egoísmo, nós escutamos uma vez de Divaldo, numa palestra que ele deu. Ele relatava que tinha uma mãe que ele conhecia dentro da Mansão do Caminho, essa organização que eles têm de apoio dentro de Salvador. Essa era uma mãe que criou seu filho sozinha, uma mãe solteira, criou seu filho, que tinha o sonho de ser médico, de ir para a faculdade de medicina, e ela trabalhava vendendo acarajé no elevador Lacerda, né, que chama? Ela vendia acarajé ali. E ela, com muito trabalho, e a gente sabe como é difícil no Brasil sustentar uma faculdade, ela sustentou o filho numa faculdade de medicina. Muito humilde, uma pessoa com um coração muito bom e uma humildade muito grande. E ele relata, ela contando para ele, no dia da formatura, o filho abraça a mãe e, emocionado, ele pede para que a mãe não vá na formatura. Talvez por vergonha da sua simplicidade, ele simplesmente falou: mãe, daqui eu vou sozinho. E se foi. Lógico que ela sofreu naquele momento, ele estava médico, construiu uma família, teve filhos, e ela perdeu o contato com o filho. Ela praticamente ficou isolada dessa nova vida dele como médico, como doutor. E Divaldo falou sobre esse exemplo porque essa mulher, ao invés de estar ali, talvez renegando o filho, revoltada com essa atitude, ela relata a Divaldo que o coração dela estava em paz. Porque ela sabia que o melhor que ela podia ter feito ao filho, ela fez. E agora estava na mão dele, nas mãos dele. A ingratidão, o comportamento, seja qual for, não havia atingido esse coração. Porque ela ama sem egoísmo, ela não espera nada de volta. Isso é um verdadeiro amor de mãe, amor de pai. É um verdadeiro amor, ponto. Ponto. Porque a gente pode amar assim, com essa mesma intensidade, qualquer um, sem esperar nada de volta. Às vezes a gente tem um amigo, temos uma irmã, alguém que a gente deu o melhor de nós e essa pessoa em determinado momento da vida vira as costas para nós. Cabe a nós termos o nosso coração em paz e saber que a gente fez tudo o que a gente podia ter feito, ou cabe a nós nos intoxicarmos pela revolta, ou pela raiva, ou pelo desamor por essa atitude do outro. Então nos resta tomar como exemplo este amor, né, que vai ser o amor que vai reinar dentro dos nossos corações num futuro não tão longe, onde nós temos relatos de mundos superiores, onde os seres se amam todos desta mesma maneira, onde o bem permanece, né, perdura, sobrepassa tudo, onde o mal inexiste, e aonde nós conseguimos ser felizes pela felicidade do outro simplesmente porque a gente ama o outro, assim como a gente é feliz pelos nossos filhos. Tudo que é bom, que acontece de bom na vida deles, a gente fica feliz. Não precisa trazer presente para mim. Minha filha ganhando um coisinho do dólar, com aquele sorriso, para mim é tudo. E isso é que vai virar daqui para frente, daqui no mundo superior. O outro sorrindo é a nossa felicidade. E a gente vai aprender que é assim, que é esse amor que a gente ainda vai sentir. Isso não é novela, isso não é um livro, romance, uma coisa do outro mundo inalcançável. Isso é a nossa realidade. Nós estamos determinados,
fatalmente nós seremos felizes. Fatalmente nós vamos evoluir. Pode ser que a gente demore um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas essa é a única coisa certa. Dentro desse período, né, como espíritos eternos que nós somos, nós vamos evoluir e sermos felizes. E isso nos dá uma confiança, um oxigênio ainda maior para a gente enfrentar esses períodos de dificuldade, e nós sabemos que lá na frente as coisas vão ser muito melhores do que são no dia de hoje. Nós vemos que a paternidade é uma missão sagrada. Está nas nossas mãos, um amor, uma missão linda, muito grande. E o convívio, né, com o próximo é uma missão sagrada também. Nós temos essa tolerância, esse amor, essa paciência, essa compreensão. Que nós possamos ter um mundo mais harmônico, mais feliz. Obrigada pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada. Muito obrigada.